Vamos falar de política. Dom Schiavi já no estúdio do Jornal da Manhã nesta sexta. Bom dia, Dom, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Duda, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan e bom dia, Santa e Bela Catarina, que eu já recebi algumas mensagens aqui, Marquinhos, tem gente conectada conosco de Criciúma, gente conectada também no YouTube de Tubarão e da região oeste também, onde o nosso governador está em viagem ali junto com o pessoal da Casa Civil. Cumprindo a agenda lá, né? Cumprindo a agenda. Dom, o que tá pegando entre o deputado aqui da nossa região, deputado estadual Fernando Krelling e a deputada federal Júlia Zanatta? Traduz pra gente aí esse imbróglio aí que estourou ontem, né? Basicamente ontem, início da tarde, né? Isso mesmo. Eu quero agradecer tanto a Júlia Zanatta quanto ao Fernando Krelling. Entrei em contato com os dois ontem, foi muito bem recebido. Inclusive eu pedi pra Duda mandar o vídeo ali que o Fernando me mandou ontem à noite, por favor. E na sequência eu já comento sobre isso, esse embarque aí do MDB. Olá, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade de batermos um papo sobre esse tema que gerou grande repercussão nos últimos dias, que é essa discussão entre a deputada Júlia Zanatta e eu. Quem me conhece sabe do meu perfil de trabalho, de austeridade, de levar a sério a vida pública, principalmente a arte do diálogo, né, de construção, e não apenas brigas, debates ideológicos ou principalmente extremismo. Esse não é o meu perfil. Com isso, o governador Jorginho Melo, um tempo atrás, me fez um convite para uma reunião no qual ele solicitou alguns nomes, algumas sugestões de pessoas tecnicamente qualificadas que pudessem assumir a FESPORT, já que os dois últimos presidentes, eles não tinham esse perfil tão técnico. Com isso, eu levei um perfil técnico e não político, o governador fez algumas avaliações, chamou para uma entrevista e acabou nomeando o Vinícius Bion como presidente da FESPORT. Com isso, a deputada Júlia Zanatta, fazendo algumas análises, verificou que o Vinícius Bion, advogado, gestor esportivo, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, conselheiro do Conselho Esportivo de Santa Catarina, ele é sócio de um escritório de advocacia, onde tem dezenas de advogados. E um dos advogados desse escritório é petista. Com isso, a deputada acabou generalizando como se o Vinícius também fosse do PT. Então, por questões ideológicas. Se fosse entrar nessa esfera, né, a gente poderia dizer que a deputada Júlia Zanatta foi nomeada no governo do Luiz Henrique com cargo lá do MDB. Ela também assessorou um deputado na Assembleia Legislativa do PPS, Partido Popular Socialista, uma fusão na época do Partido Comunista. Mas nem isso, jamais vou usar isso para atingi-la. Até porque ela faz o trabalho dela, é legítimo e a gente entende. Mas quem perde é o esporte catarinense, principalmente quando a gente defende, né, que pessoas técnicas assumam funções técnicas. Com isso, o esporte catarinense deixa de ter uma oportunidade ímpar de ter alguém qualificado tecnicamente. Mas seguimos defendendo o esporte catarinense, a nossa região norte do estado e toda Santa Catarina. Dom, deixar claro aí que o deputado, né, aproveitou o espaço, inclusive, para dar a versão dele. A deputada Júlia também foi convidada, obviamente. Mas nos bastidores, ela não gostou do nome indicado pelo Fernando Krelling? É isso, traduzindo? Traduzindo, o que acontece? O governador, ele já fez, digamos assim, o MDB é a noiva agora da eleição, sim, né? Traduzindo no bom português. Então, o governador já sinalizou uma parceria com o MDB vislumbrando 2026. Né? Então, o MDB tinha uma secretaria apenas aqui em Santa Catarina, com o Gerry Comper, e passou a ter 3 secretarias agora: Meio Ambiente e também da Agricultura. E entre outros cargos. Esse cargo, no caso da FESPORT, é um cargo muito técnico, indicado pelo Fernando Krelling nesse caso. E a Júlia Zanatta não gostou, pois ela a gente brinca nos bastidores, Marcos, que ela é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, né? Então, Júlia realmente é uma pessoa que tem esse ímpeto, ela tem essa fala e ela não gostou da escolha e gostaria de alguém mais técnico que fosse, no caso, de direita. Lembrando que o nome indicado não foi considerado de esquerda, porém faz parte de um escritório de advocacia em Florianópolis, ele é um dos sócios, onde um dos sócios é um filiado ao PT e é muito atuante principalmente. Então a Júlia não gostou disso e fez essa narrativa ali com relação ao Fernando Krelling. Lembrando que Júlia Zanatta não enviou o vídeo até agora, né? Também queremos o vídeo da Júlia, porque ela está grávida. Então, como procurei ontem à noite, acredito que cuidando ali, conversei com uma pessoa muito próxima a ela, né? E não entrei em contato diretamente com ela, ao contrário do que eu fiz com o deputado Fernando Krelling, até mesmo para não atrapalhar ela que está grávida ali nesse momento, daqui, se eu não me engano, 2 meses já nasce o menininho deles ali, né?
Então eu tô no aguardo desse vídeo da Júlia, até pra gente comentar também o posicionamento dela. Mas nas redes sociais foi basicamente isso, né? E você vê como o Fernando Krelling foi polido, entendeu? Retirou o pé, ele que não é muito de embates ali, e deixou bem claro esse cenário. E uma vitória para o governador e para a Júlia Zanatta, ela que já está se posicionando também para 2026 para concorrer a uma vaga ao Senado Federal. O PL tem 2 vagas, dentre elas uma que já está muito bem posicionada, que é da Caroline de Tone, né? Carol de Tone, que inclusive ontem denunciou o presidente Lula, tá, Marquinhos? Sim. Denunciou o presidente Lula por 2 crimes cometidos. Deixa eu só buscar aqui certinho para falar pro nosso ouvinte. Então, a deputada federal Carol de Tone, primeiro crime foi pagamento sem autorização na lei orçamentária, falando daquele programa Pé de Meia, e o segundo crime, a Caixa Federal, né, bancando o programa social com recursos próprios, o que é proibido. Então, lembrando um pouquinho ali, no passado, Dilma Rousseff caiu, foi impeachmentada por conta de ingovernabilidade, leia-se pedalada fiscal. Nesse caso, nós temos ali um presidente da República cometendo um crime. Pode ser que ministérios e ministros caiam a partir de qualquer momento. Ô Dom, agora traduzindo em miúdos, e aí nesse caso envolvendo o deputado Fernando Krelling, deputado estadual, e deputada federal Júlia Zanatta, lá no fim da ponta, quem perde é a nossa região, que deixa de ter esse nome daqui na FESPORT. Na verdade, o nome é de Florianópolis, né? É de Floripa. É de Floripa. Então, Entendi. Na verdade, ficou elas por elas, digamos Entendi. assim. Então, é mais um indicado agora, que será indicado, eu acredito, pelo próprio governador ali, né? Para substituir. Mas o que não é daqui da região, né? Sim. Perfeito. Cenário nacional com Jair Bolsonaro, hein? Esse tá pegando, o que vem por aí, hein, Dom? Olha, existe um consórcio entre o STF e o Planalto. Consórcio esse nítido, né? Então, onde que eles usam as narrativas. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, não apagar, né, das luzes ali, deu uma multa para o X, antigo Twitter, de 8,1 milhões de reais. Tá? Essa multa foi decorrente às falas ali de Elon Musk. E nós temos também a questão ali do próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, entrando, né, através do Rumble, com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Então, o que acontece com relação a Jair Messias Bolsonaro? O próprio STF se colocou em xeque agora, Marquinhos. Se eles não condenarem o Jair Messias Bolsonaro nessa investigação dos atos antidemocráticos ou atos golpistas, como estão falando, eles caem em descrédito. Se eles condenarem, que eu acredito que vão, não somente Jair Messias Bolsonaro, mas todos os 33 envolvidos ali, eles vão ser nitidamente colocados como um Supremo Tribunal político, onde essa não é o papel e não é a função do STF, né? Todo tribunal, o STF é o máximo do judiciário. Seria um terceiro poder. STF lê a lei e reproduz a lei. É isso que eles têm que fazer, uma interpretação sobre essa lei. Porém, o que nós vemos é esse consórcio supremo, né, com o Planalto, onde coloca ali bem em xeque toda a credibilidade do judiciário esse do país, que não deveria estar envolto à questão política, né? Mas nós vemos algumas regras e principalmente a Constituição Federal sendo apagada ou sendo bel prazer manipulada. O fato é que, havendo essa condenação, como você bem pontuou, e eu também concordo com você que deverá acontecer, a chance desse país pegar fogo novamente é muito grande, Dom. Muito. Porque deve ter movimento de pessoas que vão para as ruas novamente, como a gente teve, né? Com situações passadas, a greve dos caminhoneiros e tudo mais. Você acredita nessa possibilidade também? Não só acredito, como já começou a ventilar nos bastidores isso, né? Lembrando que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos o CPEC mundial, né? O maior evento da direita hoje do mundo. E o próprio presidente Trump já recebeu isso, né, essa provável condenação de Jair Messias Bolsonaro da mão do senador Jorge Seife Júnior. Então já está todo um amparato montado a nível mundial. Imagina assim, ó, você não escuta falar quem são os ministros da Suprema Corte norte-americana. É verdade. Então, eles são low profile, não aparecem, né? Sim. E aqui parecem popstars. Você conhece pelo menos os 4 que são mais atuantes ali, você os conhece na rua, porém eles não conseguem andar na rua. Essa é uma questão muito divergenciada, digamos assim. E isso vai incendiar o país, infelizmente. Lembrando que a nossa economia, né, tá muito caro, a nossa economia tá totalmente indo
a um caminho que não é nada bom. Nós temos uma fala, sempre que acontece, eu quero lembrar o nosso público aqui, Marquinhos, e relembrar o amigo também. Sempre que acontece uma bomba no governo de esquerda, vem um posicionamento como se fosse um jogo de xadrez para cima da direita. Já percebeu isso? Sim. Então, o presidente, o inquilino do Planalto, né, do nosso desgoverno, falou uma bomba trágica, né? Você está tomando um cafezinho agora e ele disse que ele não toma gasolina e não come petróleo. Sim. Né? Ele toma outro tipo de álcool, né? Disso a gente já sabe faz tempo, né? Que ele toma não é de hoje, né? Não Mas, é de hoje. Enfim, e ele falar isso é desastre em cima de desastre. E aí, a imprensa, grande parte da imprensa, abafou essa fala, né? Você vê os veículos de comunicação isentos como nós falando realmente a verdade. Você vê também alguns veículos de mídia de stream nessa parte de internet também comentando, mas você não viu a grande imprensa falando essa asneira. Pelo contrário, passando um pano para ele, né? Dom, pra gente finalizar nosso bate-papo da questão política aqui, Florianópolis decidiu o seguinte, ó, nada de dar comida para pessoas em situação de rua. Vai ter só um local específico com horário e tudo mais. E essa é uma discussão que está dando repercussão lá e em outras cidades também, porque em Joinville nós temos essa pauta permanente, digamos assim. Qual é a tua leitura, né, sobre essa decisão da prefeitura lá de Florianópolis, e serviria esse modelo para Joinville também, na tua opinião? Bom, a enquete é ou contra ou a favor, Sim. né? Eu sou 100% a favor da prefeitura. Quanto mais você dificultar a vida, né, nessa questão ali, mais fácil fica para tirar esse adicto ou tirar esse morador em situação de rua da própria rua, né? Como bem colocou o vereador Brandel aqui anteontem, né? Nós temos que tirar essa conivência para eles. Fica muito fácil. O povo catarinense é muito solícito, muito solidário também. Então acaba dando uma moeda, isso, e gerando toda essa questão. Então eu sou 100% a favor. E sou a favor que mudem-se as leis. Tá? A lei tem que ser mudada, porque hoje você não consegue tirar o direito de ir e vir desse cidadão, né? Sim. Você está ferindo uma lei ali que está na Constituição. Porém, ele mesmo já não está nos direitos dele. A maioria em si, né? Você vê, quem não quer trabalhar é um cara que tá adicto, às vezes por bebida, por álcool, depressão, enfim, que precisa ser reintegrado à sociedade, mas precisa passar por uma clínica ou passar por todo esse controle ali psicológico para poder ser reinserido novamente. Então, sou 100% a favor. Gostaria até que o prefeito Adriano Silva pegasse esse modelo, trouxesse para cá, e terá, se eu não me engano, no dia 14 de março, 12 de março, em Florianópolis, uma audiência pública que será do nosso entrevistado de segunda-feira, Marcos. O deputado estadual Matheus Cadorim está levantando essa bandeira para mudar a lei, para você poder fazer essa internação compulsória em alguns casos, ou privar o morador em situação de rua de ficar ali na rua. Perfeito. Dom Schiavi, o nosso comentarista político, sempre em cima do lance de todas as informações, bastidores que movimentam, né, a nossa região, o estado de Santa Catarina e o Brasil também. Dom, bom final de semana, meu caro. Na segunda a gente volta a conversar, e aí com a presença do deputado Matheus Cadorim, pra gente comentar sobre vários assuntos da nossa região. Muito obrigado, um bom final de semana a todos os ouvintes da PAN, a você, Marquinhos, a Duda, a Mariana, e vamos que vamos. Fiquem com Deus.